Todo mundo sabe que o exercício físico faz bem para todo mundo, independente de como você está. Diabético, obeso, hipertenso, com câncer, adulto, criança e é claro que não pode ficar de fora as grávidas. As coisas demoram um certo tempo para as pessoas entenderem, mas hoje está muito claro a importância do exercício físico. Porém, alguns dados ainda são um pouco preocupantes em relação às gestantes ativas. Peguei um estudo de 2009 que ele acompanhou 118 grávidas no Nordeste e após a 32ª semana de gestação, todas pararam de fazer atividade. Então isso ainda é um dado preocupante. Desde a década de 90, começou uma mudança do paradigma da gestante fazer exercício físico, né? Quando começou a ser indicado e recomendado pelo Colégio Americano de Ginecologistas e Obstetras, né? Mas só em 2002, quando isso realmente virou ali um guideline, quando começou a ter indicações de contraindicações relativas e absolutas, que a mudança começou a realmente acontecer e o exercício físico ele ser realmente indicado para gestantes. No entanto, a indicação do quanto fazer, do qual intensidade fazer, no tipo de atividade fazer, ele ainda não é muito bem descrito. Então isso vai de acordo com a grávida, vai de acordo com a mulher, do que ela se sente bem, do que funciona. A minha conduta com as gestantes e na verdade com as não gestantes, na verdade com todo mundo, é pecar pelo zelo do que pecar pelo excesso. Então eu prefiro ir mais devagar, mais gradual, menos intenso, e isso promove, e eu vou mostrar para vocês uns casos bem interessantes, isso promove uma alteração na rotina, uma gestação com uma qualidade bacana, com uma qualidade maior, e eu vou mostrar isso para vocês. E aí, para a gente começar, vale pontuar primeiro a diferença entre exercício físico e atividade física. Eu coloquei aqui no nosso quadro, né, a diferença. Qual é a diferença entre a atividade física e o exercício físico, né? A atividade física ela é definida por qualquer movimento corporal voluntário produzido pelos músculos, né? Qualquer tipo de trabalho, locomoção, afazeres domésticos, atividades recreativas, tudo isso é atividade física. O exercício físico, por sua vez, ele é caracterizado por uma atividade física estruturada, planejada, repetida, que tem como objetivo a melhoria da saúde e a manutenção de um ou de mais componentes da aptidão física, sendo uma subcategoria da atividade física. Ambos os fatores eles podem influenciar na evolução da gestação, bem como nos desfechos, né? Mas por muito tempo houve uma preocupação em relação ao como seria o recém-nascido, se haveria perda de peso, e isso já caiu por terra. Pelo contrário, o exercício físico planejado, organizado, mostra que durante a gravidez e pós-parto, a gestante ela tem uma qualidade de vida maior em relação a quem não faz atividade física. Inclusive, trabalhando com a prevenção à diabetes gestacional e atividades em atividades de leve a moderada intensidade, né? Não dá para sair fazendo um monte de coisa, pulando, correndo forte, enfim. Atividades de leve intensidade, de moderada intensidade. E outra coisa que é bem bacana é que diminui a incidência de cãibras, edema, fadiga, situações que são comuns à gestante. Ali no primeiro trimestre, vou falar isso mais para frente, mas ali no primeiro trimestre e no último trimestre, o comportamento é muito similar, né? De cansaço, de enjoo, é muito similar. Só que no último trimestre você tem uma carga maior, né? Se você está mais forte, está melhor condicionado, você vai ter vai sentir essa sobrecarga de uma maneira mais tranquila. Então vamos falar sobre as contraindicações. Eu coloquei esse quadro
que é até o que deu o norte, né, para indicar a atividade física, algumas coisas são absolutas, né? Doença cardíaca, doença pulmonar restritiva, incompetência ístico-cervical, gestão múltipla após 30 semanas, sangramento durante a gestação, são coisas que são absolutas, são contraindicações reais, não é para fazer. Contraindicações relativas dependem do tratamento e da conduta do médico junto com a gestante, né? Mas anemia, arritmia cardíaca, bronquite, diabetes não controlado, hipertensão arterial crônica, obesidade extrema, desnutrição, desordem alimentar, tudo os excessos, fumantes em excesso, estilo de vida sedentário. É muito complicado isso, você começar a fazer exercício na gestação. Quando você já faz antes, é uma coisa. Quando você começar a fazer depois, pode fazer? Claro que pode, de acordo com a liberação médica. Mas depende muito do que a pessoa espera ali, né? Normalmente, quando você está numa condição sedentária e começa a fazer atividade física, você espera mudar a sua vida assim radicalmente, quando é um processo que leva tempo, né? A gente não ganha, sai ganhando em condição de capacidade física, você não sai ganhando rápido. E trabalhando em leve, moderada intensidade, não é para sair ganhando rápido, por conta do motivo principal ali, que é a gestação. Eu vou falar de 4 condições particulares em relação ao exercício físico, né? Eu coloquei a obesidade, diabetes, a pré-eclâmpsia e a hipertensão crônica. A gente sabe que quando a gente faz exercício físico, a gente muda o estilo de vida, isso vai ser bacana independente da condição, seja gestante, seja não gestante, né? Para falar da obesidade, eu acho que é válido a gente falar de exemplos, né? Então eu peguei um exemplo de um estudo de 2009 que ele submeteu gestantes com sobrepeso ou obesidade a um programa de exercício físico com uma sessão semanal e um protocolo de intensidade leve, que consistia em 10 minutos de alongamento, 20 minutos de treino de resistência muscular e mais 10 minutos de relaxamento. Somado a isso, a orientação de caminhada e orientações nutricionais. Enquanto isso, um outro grupo, o grupo controle, recebeu apenas a rotina padrão de pré-natal e as orientações nutricionais, certo? As mulheres, elas iniciaram a prática do exercício, a prática do programa, com 17 semanas e foram seguidas até o parto. O grupo intervenção, esse grupo que estava fazendo atividade, 48% das mulheres ganharam peso excessivamente, contra 57% do grupo controle que não estava fazendo exercício, né? As gestantes com sobrepeso no grupo intervenção tiveram menor ganho de peso total e no programa do que as com sobrepeso no grupo controle. Não houve diferença entre os grupos com relação aos resultados perinatais, com taxa de cesárea, o peso do recém-nascido, a idade gestacional ao nascer e o índice de Apgar, que considera, né, frequência cardíaca, esforço respiratório, cor da pele, tônus e irritabilidade reflexa. Reforçando o conceito, então, de que o exercício físico para gestante e associado à obesidade é positivo, vale a pena insistir, vale a pena tentar. Além disso, no trabalho de diabetes com diabético, isso já é um fato, tanto a pessoa gestante ou não, né? Mas o uso do exercício físico como controle de diabetes, mas para gestante é uma ferramenta a mais para poder diminuir a incidência do diabetes gestacional, certo? Porque aí você faz acaba tendo um controle melhor, aumentando a sua sensibilidade à insulina, melhorando o seu controle glicêmico e sucesso. Tende a não desenvolver isso.
Uma outra condição é a pré-eclâmpsia, né? Então, gestantes com diagnóstico ou suspeita de pré-eclâmpsia, elas devem evitar a prática de exercício físico, porque aumenta a pressão arterial e reduz o fluxo e automaticamente, né, já seria deficiente. Isso é ruim, acaba gerando uma condição ainda mais de risco, né? Em gestantes de baixo risco, alguns estudos de observação, eles sugerem que a prática de atividade física regular de leve a moderada intensidade, ele está associado a uma diminuição do risco do desenvolvimento de pré-eclâmpsia. Tem uma meta-análise de 2012 mostrou que mulheres ativas antes da gestação tinham 44% menos chance de desenvolver pré-eclâmpsia. É um número muito significativo, E ainda a gente pode falar sobre hipertensão crônica. Quando a gente fala de hipertensão, muitas pessoas acabam recomendando nada, né? Então o repouso, acabam recomendando o repouso como se isso fosse diminuir o aumento da pressão, e não há nenhum material que sugira que isso realmente vai acontecer. Por outro lado, o exercício físico ele já está mais do que descrito e associado no trabalho de controle da hipertensão para pessoas com doenças cardíacas, já está associado. Quando a gente fala de gestante, o que se sugere é que o trabalho seja feito de leve a moderada intensidade, que o controle da pressão seja feito de forma constante e o que os estudos eles nos sugerem é que com trabalhos de leve a moderada intensidade, você não tenha um aumento da hipertensão, não aumente essa condição levando à pré-eclâmpsia e automaticamente você vai ter uma qualidade de vida melhor. Quando a gente fala de prescrição de exercício físico, né, então eu coloquei aqui tipos, exercícios aeróbicos, treino de resistência, alongamento, treinamento do assoalho pélvico, são coisas importantes. A primeira coisa é, qual é o tipo de atividade que a gestante gosta de fazer? É claro que algumas coisas a gente tem que tirar, eu não posso aumentar o risco de ter uma queda, de ter um trauma abdominal, de fazer esportes de contato. É claro que isso é muito individual. Quando a gente fala, por exemplo, de uma atleta, de uma modalidade específica, que já praticava aquilo, e eu até coloquei a foto de uma mulher carregando uma carga super alta, ela já fazia aquilo antes? Ela já tinha essa condição antes? Né? Porque a gente, às vezes, quando a gente vê uma foto na internet, a grávida X fazendo o negócio A, B, C, D, e acaba tendo aquilo como referência, nossa, isso é legal ou não, isso não é legal. Tem que entender o que ela já fazia. Ela já fazia aquilo? O corpo dela já estava pronto para aquele tipo de atividade? E aí a gente pode fazer, né? Pensando em um tipo de atividade, pode fazer treinos aeróbicos, fazer os exercícios de caminhada, de corrida de leve a moderada intensidade. Eu vou mostrar aqui, tem um pedacinho, uma das grávidas que eu acompanhei, ela estava correndo, né? Fazendo ali um trotinho, mas é uma pessoa que já tinha um histórico gigante de corrida, já tinha aquilo como parte da rotina dela. Para efeito comparativo, né, ela fez nesse vídeo, ela está fazendo uma corridinha ali, leve. Ela já fez uma maratona mais rápido do que aquilo, né? Então é só para exemplificar. E os treinos de força, né? Os treinos da manutenção da força. Quando a gente fala de força, a gente tem que pensar na força muscular, né? Então, quando eu promovo força, quando eu promovo algum tipo de exercício, eu estou levando a algum tipo de adaptação. Eu quero ganhar força muscular para ter perna mais forte, para ter braço mais forte, para ter uma estrutura mais forte central, onde eu vou diminuir a possibilidade de dor nas costas, de dor na perna, de pé inchado, de várias coisas.
Além disso, tem os alongamentos, que são fundamentais e é lógico que vão entrar às vezes em alguns momentos, porque para dar até um certo alívio, porque a tendência é que com o passar do tempo fique mais difícil fazer algumas coisas. Dá para fazer um afundo com 38 semanas? Dá. Tá cansada, tá fadigada, já tá de saco cheio, já tá ali, riscando os dias para o neném vir. Mas dá para fazer. Mas às vezes, vamos sentar, alongar, alonga um pouquinho, alonga ali, já dá um alívio, tira um pouco daquela pressão que está ali na musculatura tensa, alonga, já traz uma qualidade de vida maior. Além disso, tem o trabalho de fortalecimento do assoalho pélvico, que é fundamental. Tem N formas de fazer isso e uma das coisas que eu sempre comento com as alunas, independente de gestante ou não, é para fortalecer ali, você na hora que vai fazer o xixi, trava, segura, 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 contei 5, soltou, tenta fazer de novo, segura, solta, tenta fazer de novo pelo menos 3 vezes ali na hora que está fazendo o xixi. Tem uma série de formas de trabalhar ali o assoalho pélvico, mas é um trabalho bem interessante, até para evitar escapes, que é uma coisa que é comum. Às vezes na gravidez já é comum, depois é bem comum, depois que o neném nasce, ter algum tipo de escape. Às vezes dá uma risadinha, tosse e aí tem um escape. E a gente não quer isso, a gente quer ganhar essa força no assoalho pélvico de novo. Falar agora das recomendações e as características aí de cada trimestre, né? É muito simples, o primeiro, é lógico que a conduta ela vai ser sempre menos é mais. Então são atividades de leve a moderada intensidade, fazendo coisas que já fazia previamente, tem ali a liberação médica, vamos continuar. Mas a característica da mulher no primeiro trimestre e do terceiro trimestre, elas são muito parecidas. Sono, indisposição, náuseas, então é muito característica, as duas fases são muito parecidas. A diferença é que no terceiro trimestre temos uma barriguinha ali para fazer as atividades, então você tem uma mudança do seu centro de gravidade, né? Existe uma tendência a perder um pouco mais o equilíbrio, existe um cansaço grande, porque vai acumulando, mas são muito parecidos os dois. O segundo trimestre seria o trimestre ideal, porque dá para fazer praticamente tudo, a mulher está muito disposta, ela se sente muito bem, tem ali a barriguinha, mas as coisas funcionam muito bem. Não é que vai aumentar a intensidade dos exercícios ali nessa fase, mas a tendência é que consiga fazer tudo com uma disposição maior, né? As três fases, elas vão ter algumas particularidades em relação ao exercício? Vão. Você tem ali um nenenzinho ali crescendo ali dentro. Então precisa que tenha ajustes, um respeitando a mãe e outro respeitando a criança que está ali crescendo e está mudando ali o eixo, o centro de gravidade da mãe, está fazendo ela trabalhar muito mais as costas com o passar das semanas. Mas basicamente os exercícios você consegue fazer quase que as mesmas coisas, só que com talvez menos volume, um pouco menos intensidade aqui e um pouco mais ali. Mas o segundo trimestre, ele vai, sem dúvida, é o melhor trimestre da mãe. Agora, até onde vai? Cada mamãe é de um jeito, né? Depende muito do nível de paciência que ela desenvolve ali no terceiro trimestre. Eu acompanhei a Bianca até a 39ª semana, vamos até a 39ª. Tive outras grávidas que foram antes, até a 36ª. E não tem problema, tem que ir ali de acordo com o que se sente bem fazendo aquilo, né? Se sente confortável em ter aquele compromisso de fazer. Tem que respeitar o outro lado. Na literatura não é bem descrito até quando.
Já ouvi casos de mães que treinaram um dia antes de nascer. Isso é muito individual, tem que respeitar como a mamãe está se sentindo. Para a gente finalizar, né, eu acho que é válido falar, é um investimento na sua saúde. O exercício físico, seja para mulher gestante ou não, para o homem, para a criança, para todo mundo, ele é sempre um investimento. É um investimento a curto, médio e longo prazo, porque você só tende a ganhar, ganhando em qualidade de vida, ganhando em saúde. Quando a gente fala da gestante, você tem a tendência ali, um parto melhor, uma volta à rotina melhor, com menos dores, com uma qualidade de vida maior. E isso não tem preço. Eu coloquei aqui um depoimento da Bianca, eu acompanhei ela já era minha aluna antes, eu acompanhei ela durante a gravidez do Joaquim e, inclusive, eu coloquei aqui o depoimento da Bianca, eu acompanhei ela durante a gravidez, ela já era minha aluna, eu coloquei aqui o depoimento da Bianca, ela já era minha aluna, acompanhei a gravidez dela, do Joca, e a gente segue até hoje acompanhando, agora um pouquinho mais à distância. Coloquei também exercícios que eu fiz com a Carolina agora na quarentena, era minha aluna antes, ela se mudou, agora com a quarentena, com as aulas online, ela voltou e aí eu sigo acompanhando ela e o Felipe. E também coloquei a Dani, que foi indicação da Carol, que segue gravidíssima e também está fazendo os exercícios à distância. São alguns exemplos e no final tem um depoimento da Bianca. Oi, meu nome é Bianca e eu já conheço e treino com o Emílio há uns 8 anos. Quando eu engravidei, a gente já estava junto há uns 2 anos treinando e ele pôde fazer uma adaptação do meu treino para que eu não precisasse parar durante a gravidez. Então eu treinei praticamente até meu filho nascer. Eu acho que com 38 semanas a gente ainda fazia alguns exercícios muito voltados para alongamento, fortalecimento e com acompanhamento de frequência cardíaca, e me ajudou muito eu me manter ativa durante a gravidez e depois na recuperação pós-parto. Com 2 meses depois que meu filho nasceu, eu já estava praticamente de volta ao meu corpo de antes da gravidez. E aí, depois de eu terminar de amamentar, eu me desafiei de fazer uma maratona e o Emílio pôde me preparar para conseguir esse desafio. Eu corri 42 quilômetros quando meu filho estava com 1 ano. E, enfim, esse acompanhamento durante a gravidez, pós-gravidez e até hoje que a gente tem, faz toda a diferença para mim. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado a elucidar um pouquinho o trabalho do personal, o trabalho do exercício físico, a atuação junto com as gestantes.
É claro que o acompanhamento ele é muito individual, ele vai ser, a conduta vai ser sempre do menos é mais, né? Mas como a gente vai propor as atividades ali, o cuidado, ele tem que ser bem direcionado, tem que ser com calma, tem que ser com paciência, mas é muito bacana, é muito gratificante. Espero que vocês tenham gostado, não deixa de conferir os outros vídeos do canal, tem muito conteúdo aí para vocês. Beijo, obrigado, até mais, tchau!